Segundo Reis, capítulo 20. Doença e cura de Ezequias. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: Põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de que, como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade, integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz Yahvé, o seu Deus, de teu pai Davi. Ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. E disse mais Isaías ao rei: Tomai uma pasta de figos e pensai-a sobre a úlcera. Em seguida, um empasto foi aplicado às feridas e ele ficou curado. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, este lhe indagou: Qual é o sinal de que Yahvé me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ao que prontamente lhe asseverou Isaías: Este, pois, será o sinal de Yahvé, de que cumprirá o que prometeu. Queres que a sombra se adiante ou regrida 10 graus na escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe: É fácil que a sombra venha a se adiantar 10 graus. Não seja assim. Pelo contrário, prefiro ver que a sombra retorne 10 graus de sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Yahvé e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus, que havia avançado no relógio de sol de Acais. Os mensageiros da Babilônia. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo que Ezequias havia estado doente e se recuperara. Ezequias deu audiência aos mensageiros e apresentou-lhes todo o palácio do seu tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores óleos, seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus muitos armazéns. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse com alegria. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e indagou-lhe: Que desejavam aqueles homens? E de onde veio tal comitiva para te visitar? Ezequias respondeu: Vieram de um país longínquo, da Babilônia. E Isaías seguiu interrogando: E o que é que observaram em teu palácio? Ao que Ezequias esclareceu: Ora, viram tudo o que há no meu palácio? Nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías declarou a Ezequias: Ouve, portanto, o que diz a palavra de Yahvé. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os tesouros que teus antepassados acumularam até hoje. Nada ficará aqui, assim diz o Senhor. Dentre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então considerou Ezequias a Isaías: Que se cumpra a boa vontade de Yahvé, que anuncias. Porquanto o rei compreendeu que viveria em paz e seu reino não veria o castigo futuro. A morte de Ezequias. Quanto às demais realizações de Ezequias e todo o seu poder, e como construiu o açude e o aqueduto, e trouxe água potável para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Judá? Descansou Ezequias com seus antepassados, e seu filho Manassés passou a reinar em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 21. O filho mau de um rei bom. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém.
Sua mãe chamava-se Efisibá. Fez Manassés o que era mal perante Yahvé, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao deus Baal, mandou construir um poste ídolo, como o que Acabe, rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu e lhes prestou culto. Levantou altares na casa de Yahvé, da qual o próprio Senhor havia declarado: em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros e a todo o exército dos céus nos dois pátios do templo do Senhor. E queimou seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova e, por isso, provocou a ira do Senhor. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e o colocou na casa de Yahvé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra que entreguei a seus pais, contanto que tenham cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei, e de acordo com toda a Torá, a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra, e se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro e ao pecado, de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado diante dos olhos dos israelitas. Então Yahvé sentenciou por intermédio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, praticou estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar ao cultuar os seus ídolos. Por esse motivo, assim declara Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos que escutarem retinirão. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, levando-o e virando-o de cabeça para baixo. Desprezarei o resto de minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos seus inimigos, porquanto praticaram o que é reprovável aos meus olhos, e têm me deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até os dias de hoje. Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que é errado, o que definitivamente não agrada a Yahvé, o Senhor Deus. A morte de Manassés. Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos na história dos reis de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno do seu próprio palácio, no jardim de Uzá. E o seu filho Amon assumiu seu lugar e passou a reinar. O reinado de Amon em Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e governou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Meshulemete Bate Arutz, Mesulemete, filha de Aruz, de Jotibá. Como seu pai Manassés, o rei Amon cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento do seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Amon desprezou a Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entrementes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Em seguida, o povo da terra matou todos que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Amon foi sepultado no túmulo da família real, no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi o seu sucessor.
Segundo Reis, capítulo 22. Josias, filho bom de um rei mau. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e governou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Iedidá Bate-Adaiá, Gedida, filha de Adaías de Boscate. Ele praticou o que era correto e agradável aos olhos de Yahvé, o Senhor, e procurou agir em tudo de acordo com os princípios de Davi, seu antepassado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Josias, o rei, repara o templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão e secretário pessoal Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, à casa de Yahvé, mediante a seguinte ordem: sobe a Uquias, o sumo sacerdote, para que confira o dinheiro que se tem trazido para o templo do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido das mãos do povo. Que todas as pessoas entreguem sua prata exclusivamente nas mãos dos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, a fim de que possam pagar todos os trabalhadores que efetuam a obra de restauro no templo do Senhor, os carpinteiros, construtores e os pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, com arte para restaurar a casa. Entretanto, eles não precisavam prestar conta de toda a prata que lhes foi entregue em confiança, pois todos agiam com absoluta honestidade. Ilquias acha o livro da Torá. Então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã: encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé, o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Mais tarde, o escrivão Safã apresentou-se ao rei e lhe relatou: teus servos contaram toda a prata que foi achada no templo, e a confiaram aos mestres supervisores da obra e aos trabalhadores do templo do Senhor. Safã, o escrivão e secretário, relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa. Assim que ouviu a leitura do livro da Torá, da lei, o rei levantou-se e, indignado, rasgou as suas vestes. Então, imediatamente, deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao escrivão e seu secretário Safã, e ao oficial real Asaías: ide, consultai o Senhor, por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é o furor de Yahvé que se acendeu contra nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. A declaração da profetisa Uda. Em seguida, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías partiram e foram consultar a profetisa Uda, esposa de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa e as vestes sagradas do templo. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém, um bairro novo que ali se formara. Então a profetisa lhes comunicou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a minha presença: eis que isto declara Yahvé, o Senhor: eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, de acordo com todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, porquanto me desprezaram e queimaram incenso sagrado a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se extinguirá. E direis mais ao rei de Judá, que vos mandou para consultar o Senhor: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: quantas palavras que ouviste, porque o teu coração se moveu e te humilhaste na presença do Senhor. Assim que ouviste o que declarei contra este lugar e seus habitantes, isto é, que se transformariam em escombros, destruição e maldição, indignado rasgaste as vestes, pranteando o teu arrependimento diante da minha pessoa. Também eu te ouvi, diz Yahvé, o Senhor. Por isso, eu te recolherei para junto de teus antepassados, e encontrarás descanso e paz em tua sepultura. E os teus olhos não contemplarão o severo castigo que enviarei sobre este povo e lugar. Logo em seguida, aqueles emissários deram início à viagem de volta, levando a resposta ao rei.